Então, voltando agora, desde a nossa última discussão, hoje eu gostaria de continuar, na verdade, nosso debate sobre a construção do signo e sobre a construção de conjuntos sêmicos ou sistemas sêmicos. E eu queria justamente começar retomando o caso que nós começamos a debater na última sessão, tá? Então, na realidade, o que eu quero colocar para vocês hoje, com base em algumas teorias do Hjelmslev e algumas teorias do Metz, é a maneira como nós vamos procurar, como nós vamos encarar o desenho geral da construção de uma decisão judicial e em que medida esse desenho da decisão judicial é, digamos assim, revelado ou desdobrado a partir de um ensemble, né, uma reunião, um grupamento linguístico próprio, né, para usar aqui a linguagem que o Metz usa, né. Nesse sentido, eu gostaria só de fazer uma retomada rápida aqui da questão do travel ban, por conta das observações que nós fizemos lá no final da sessão passada. Eu passei um pouco mais depressa a questão da facial neutrality e fiz algumas colocações um pouco mais rápidas sobre a questão do ato de imigração. E eu queria fazer uma retomada da construção histórica do travel ban, para que a gente tenha um pouco da percepção do que significam os encaixes linguísticos que são formados aqui, e para que a gente tenha uma compreensão um pouco mais ampla do que significa a aplicação direta dessas teorias no contexto desse travel ban. Eu falei para vocês, né, que existia toda uma história de precedentes judiciais que estavam encaixados na formulação dessa decisão judicial, e esses modelos de encaixe, eles na realidade criavam um desenho, né? Eu falei para vocês, por exemplo, a respeito da decisão de 1944, né, que dizia respeito à possibilidade de prisão de cidadãos nipo-americanos, né, em campos de concentração, e que de alguma forma permitia, por conta disso, um controle direto da administração pública e do governo sobre a circulação de seus cidadãos, em virtude da possibilidade ou de uma demanda de segurança nacional, né. Eu queria só tentar lapidar um pouquinho mais com vocês o significado específico dessas formações normativas. Veja, num primeiro momento, o que a gente tem aqui é uma série de construções que dizem respeito à formação de vários discursos. Tá? Eles todos, na realidade, pertencem ao mesmo corpus discursivo. Então, né, a gente está deflagrando essa discussão por conta do incidente do travel ban. Daqui a pouco eu vou falar de um outro caso que tem ligação com esse também. E esse caso, na verdade, ele tem, se a gente parar para pensar, nós vamos ter a criação de várias estruturas discursivas, ordens discursivas, e elas vão eventualmente se encontrar no sentido de enraizar, criar um desenho, uma entabulação das decisões que estão conformadas no contexto específico do julgamento do Hawaii versus Trump, ou, né, enfim, Washington versus Trump, né, que são aí os dois casos que vão ter mais força com relação a isso. A gente tem, evidentemente, toda uma construção histórico-jurídica, né, e histórico-institucional, que vai dizer respeito à maneira como a própria presidência, como o próprio Poder Executivo lidou com isso, e vai, portanto, se servir um pouco do conjunto de estratégias e de circunstâncias materiais que cada época legou. A gente tem ao lado disso toda a questão histórico-jurídica, que diz respeito mais especificamente ao âmbito dos precedentes judiciais, e aí a costura é um pouco diferente, porque na realidade a maneira de se fazer a leitura não é pura e simplesmente a maneira das estruturações sintagmáticas que levam a uma progressiva repetição de decisões posteriores. Então, por exemplo, eu tenho uma decisão sobre um tema, criou um precedente, e esse precedente define e parametriza decisões posteriores, mas também, principalmente, a possibilidade de levantar argumentos internos a determinadas ações judiciais, a determinados debates da Suprema Corte que podem ser suscitados aqui dentro. Então a gente vai ter ali uma rede argumentativa que começa a emergir dentro da estrutura jurídica, né? E ao lado disso, então, nós temos, além dessa questão histórico-institucional, além da questão histórico-jurídica, nós temos também uma questão histórico-material, que é a que acaba prevalecendo hoje, né, para o nosso olhar, mas que por muito tempo acabou servindo justamente como palco de discussão, porque a rigor ela servia como zona de constituição, como diria o Dworkin, de impulsos, movimentos e sentidos políticos, né? O que está em jogo, portanto, dentro desse contexto é a disposição desses três campos: histórico-material, histórico-jurídico e histórico-institucional. E a disposição desses três campos ela vai permitir a gente observar a gradual construção de sentido
que essas relações vão estabelecer. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a questão do sentido da expressão e sentido do conteúdo, e vai ficar mais claro por que eu estou fazendo esse arranjo e por que eu estou recuperando esse caso. Veja, eu vou antecipar um pouquinho a discussão só para a gente ter uma ideia. Sentido da expressão e sentido do conteúdo são duas leituras que são feitas a partir da teoria da linguagem e que vão determinar para nós. E aqui a gente tem que levantar um porém, né, e é justamente por isso que eu estou levantando isso agora. Elas vão levantar a questão de que o conteúdo e a expressão são elementos separados. Veja, isso não significa forma e conteúdo como separados, porque existe uma forma da expressão e uma forma do conteúdo, e eles nunca estão desacoplados. Tá? Então, a forma, ela não é aqui, digamos, o oposto do conteúdo, ao contrário, né? Não existe conteúdo sem haver uma forma a respeito da qual se possa constituir a relação, né? Se eu, por exemplo, digo, só para falar um pouquinho sobre essa questão de forma de conteúdo e forma de expressão, se eu vou falar, por exemplo, em conteúdo, eu posso dizer que quando eu digo não faça isso, em português, né, eu tenho uma determinada expressão. Quando eu digo, por exemplo, não desligue o computador. Tá? Se eu digo não desligue o computador, isso tem um formato próprio, isso tem uma condição expressiva própria. Se eu for pensar no mapa lógico disso, eu tenho a ação do computador ligado e desligado, e eu consigo colocar um não desligado, por exemplo, tá? No âmbito lógico. Ele simula, mas na realidade o âmbito lógico é também uma expressão, mas aqui ele vai servir rusticamente para expressar o conteúdo. Agora, se eu pegar, por exemplo, a expressão em inglês do not turn off the computer, por exemplo, tá? Vejam que a expressão mudou, esse do not, ele muda porque existem estruturas auxiliares à negação, auxiliares à construção do verbo, né? Eu posso fazer isso com vários idiomas e nas suas diversas construções, nas suas sinuosidades, eu vou perceber várias formas de expressão, mas o conteúdo é o mesmo. Percebem? Eu estou expressando o mesmo conteúdo, mas os mecanismos de expressão são distintos. Veja, cada um desses discursos, o discurso institucional, o discurso jurídico e o discurso histórico-material, discurso histórico-institucional, histórico-jurídico e histórico-material, eles são formas de expressão distintas de um mesmo conteúdo. Tá? E aí começa o problema, porque a forma de expressão, ela te permite, às vezes, ampliar o alcance ou reduzir o alcance do conteúdo. Então, se eu falo, por exemplo, aqui eu falo branco, branco tem um alcance muito grande no sentido da escala de cores. Se eu vou, por exemplo, falar de um esquimó, o esquimó ele tem lá 12, 14 formas diferentes, 14 nomes diferentes para branco, porque ele reconhece todos os tons e dentro da esfera de experiência dele, ele vai ter essas distinções, essas reflexões tonais para ele poder ter elementos determinantes na paisagem dele que sirvam de vínculo à percepção. Tá? Então eu tenho um universo que, ao mesmo tempo em que descola a expressão de conteúdo, também rearranja as coisas que são a maneira como os conteúdos são encaixados e acoplados uns nos outros. Percebem? Então, às vezes, uma expressão pode ampliar o alcance de seus conteúdos e às vezes pode reduzir. Eu só vou saber se ela tem realmente, se ela sobrepõe conteúdos na medida em que eu pego os elementos em diversos idiomas, por exemplo, ou em diversos discursos, ponho lado a lado e aí eu tento criar uma intersemiose entre eles. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes em relação a esses princípios todos daqui a pouquinho. Vamos começar a olhar para os discursos então que são produzidos. Pega aqui a questão do histórico do travel ban. Né? Veja, a gente começa pelas políticas de imigração que são prévias ao Trump. Né? Elas estavam tendendo a uma abertura e no governo Obama elas chegaram a abrir para mais de 38 países, se não me engano, desculpa não lembrar o número exato, mas mais de 38 países a liberação para imigração, no sentido, sobretudo no sentido de busca de refúgio político, né? Refúgio de desastres naturais, enfim, né? Toda aquela escala formal que permite a recepção dentro do contexto específico dos direitos humanos. Agora eu quero que vocês prestem atenção e tomem cuidado a respeito dos termos que eu estou usando. Veja, na construção institucional do governo democrata, houve uma ampliação para a recepção dos imigrantes. Agora vejam onde eu vou suportar isso.
na escala de recepção dada pelos direitos humanos. Eu já estou fazendo um encaixe com outro modelo discursivo, perceberam? Eu estou saindo da história institucional e estou ingressando no modelo da história jurídica, no sentido de uma estrutura legislativa, que é diferente da estrutura decisional. Mas houve ampliação nesse sentido, em respeito a uma série de princípios de direitos humanos, e agora eu posso acoplar inclusive o discurso dos tratados internacionais, o discurso da formulação de uma comunidade internacional. Então percebam que ampliação isso gerou. Tá? Veja, existia efetivamente esse espaço de abertura progressiva, e existia aí uma escala variada de vistos. Então podia ser por visto de estudante, visto de trabalho, visto permanente, visto de visitante, visto para refugiado, né? Visto para tratamento de saúde. Então você tem toda uma escala de notas diferenciais que te permitem o recebimento desses indivíduos. Agora, se você entrar aqui um pouco mais especificamente na história pregressa, começa a ficar mais claro qual foi o movimento, qual foi o processo que levou à formação dessas políticas. Então, se você olhar lá atrás, 1917, né, o estabelecimento era justamente no sentido de um fechamento. Entre 1917 e 1920, o que a gente teve foi, por conta da escala intensa de imigração de imigrantes, houve uma tentativa de restrição da Carta de Imigrantes. A primeira tentativa de restrição foi o letramento mínimo para criar um espaço de barramento. O que era esse letramento mínimo? Se a pessoa tivesse mais de 16 anos de idade, ela obrigatoriamente tinha que ser fluente, ela tinha que ter um mínimo de fluência, perdão, né, em inglês, tanto no âmbito escrito quanto na fala, senão ela não podia entrar. Eu quero que vocês pensem agora no universo de pessoas que podiam ingressar, né? Então, basicamente, eram anglófonos que podiam ingressar. Pessoas que não tinham um contato mais profundo com o inglês já não podiam. O que existe aqui como pauta? E esse é um ponto importante. Quando eu coloco uma norma dessas, é evidente que eu estou querendo promover uma homogeneização social. Tá? E essa homogeneização social, ela, em primeiro lugar, está inscrita nos traços culturais. Se você for parar para pensar, por exemplo, hoje em dia isso é interessante, a Holanda, ela tem uma política de recepção de imigrantes, ela recebe imigrantes, só que ela tem uma condição. Você tem um período lá dentro para você aprender a falar o holandês e para você assimilar o idioma. Você vai ter que passar por uma prova e você tem que saber falar o idioma, tem que saber escrever o idioma, minimamente bem. Ou seja, o que acontece aqui? Existe, lógico que a questão holandesa e a questão norte-americana são muito distintas, sobretudo pela época, mas existem modelos de proteção. Aqui em 1917, pelo contexto e pela construção do discurso, o modelo protetivo ele literalmente tentava criar um barramento, a facilitação da absorção do imigrante e a dificuldade, né, o dificultar de uma mescla cultural indesejada. Mas já tinha como alvo as possibilidades, os possíveis indivíduos que estavam tentando ingressar e que tinham a barreira linguística. Pega, por exemplo, os italianos que estavam tentando ingressar na época. Então já existe uma dificuldade maior, existia um preconceito muito grande com esses grupamentos na época. A Holanda de hoje não tem preconceito com as pessoas, mas ela quer preservar o núcleo cultural dela. Então ela quer fazer assimilação, mas é necessário que o indivíduo se adapte às estruturas culturais. Então não é tanto um preconceito contra grupos, mas uma preservação cultural. Veja que isso é interessante. Vamos voltar agora lá na questão da facial neutrality. Se eu levar em consideração a norma seca, como ela está sendo posta, eu posso dizer que ela tem facial neutrality. Por que isso? Porque ela basicamente se colocou como uma norma que está simplesmente tentando preservar as estruturas culturais e educacionais do espaço. Mas, a rigor, ela tem uma intenção posterior. E essa intenção posterior começa a ficar clara quando a gente vê que existe, ao mesmo tempo, uma zona de barramento asiática. Essa zona de barramento é interessante. Por quê? Porque ela basicamente deixa apenas as Filipinas e o Japão de fora nessa época. Tá? Todos os outros povos da Ásia estavam automaticamente excluídos e não podiam imigrar. O Japão, inclusive, um tempinho depois, por um acordo de cavalheiros, começou a desestimular a emigração para os Estados Unidos, e os Estados Unidos entraram num acordo e aceitaram numa boa. Eles justamente estimularam essa política no Japão. E esse acordo de cavalheiros fez justamente com que houvesse a retenção. Então percebam os desenhos que nós temos no sentido de formação de barreiras. Se eu pegasse só a questão do letramento mínimo, como eu tenho lá, nem uma cobrança que eu tenha na Holanda, né? Porque o letramento mínimo ele exige que o cara já saiba. Na Holanda a pessoa entra e pode aprender. A Holanda está oferecendo, ela está se dispondo a oferecer educação para a pessoa, né? E está dando tempo para essa pessoa se adaptar.
Ali não, ali você tem um barramento que é anterior, já é característico, ele já cria dificuldade automaticamente para quem não tem contato com a cultura, e mais do que isso, ele ao mesmo tempo vem acompanhado de uma outra estrutura normativa, que é essa zona de barramento. Então esse ato de 1917 ele demonstra uma consolidação que depende dessa ideia de pureza do espaço, ou homogeneização do espaço no sentido cultural e no sentido do grupamento, no sentido fenotípico do grupamento. Tá? Então a gente já tem duas limitações aí. Se você olhar agora a lei de 1920, aí já vai passar a ver uma limitação numérica de vistos. Salvo engano, a primeira limitação proposta foi de 350 mil vistos anuais. Então vocês pensem agora se isso é plausível, levando-se em consideração o volume de pessoas que estavam imigrando da Europa para as Américas e que estavam tentando entrar nos Estados Unidos, né? Isso gera inclusive um movimento de deslocamento desses indivíduos cada vez mais para o sul, justamente porque eles não conseguiam dar entrada nos Estados Unidos. Então, agora a limitação serve justamente por uma questão econômica, estrutural e evidentemente também cultural. Eu já não quero mais esses indivíduos, então agora eu tenho mais um sistema de filtros imenso. Eu vou suprir essas cotas inevitavelmente dentro do esquema dos anglófonos. Mesmo que eu tenha outras situações, outras circunstâncias que tragam pessoas demais para cá, eu tenho um barramento numérico. E esse barramento numérico me permite então empurrar para fora esses indivíduos. Veja, nessa época nós tínhamos uma realidade diferente. Isso não justifica, de novo, não há uma justificativa da prática. Mas isso demonstra como a formação dos discursos está encaixada. O discurso institucional é resposta de um discurso social. Já comentei com vocês várias vezes o que significava um discurso especificamente sulista de América anglo-saxônica para os anglo-saxões. Tá? Então existe esse discurso vicejando, esse discurso se esparrama cada vez mais e ganha cada vez mais força, e esse discurso tenta romper com a possibilidade de quebra de balanço político dentro da formação norte-americana. Então percebam o que significa essa concepção de segurança nacional e como ela é tramada, como ela é costurada no discurso econômico e no discurso social. Tá? Como o próprio preconceito é constituído dentro do discurso institucional, certo? E tem outras formas de barramento também, de desestímulo, que a gente já vai discutir. Né? Mais para frente, eu comentei com vocês lá que um pouquinho mais para frente, em virtude dessas políticas, nós teríamos uma revisão. E essa revisão específica das políticas levaria ao ato de 1952, que foi utilizado no caso, e que vai levar à garantia de não discriminação no ato de entrada. Derruba, portanto, o ato de 1917, que estabelecia um barramento de origens e estabelecia um barramento linguístico. Pronto, por isso que a gente estava falando lá sobre a questão de não barramento por origem nacional ao lado do facial neutrality, né, da análise de facial neutrality da norma ou da demanda ou da determinação executiva. Aí a gente chega aqui de volta na questão da Executive Order. Eu tinha comentado com vocês lá na sessão passada do tempo de espera, né? Então eu não vou me deter muito aqui, eu vou passar mais rapidamente, só porque eu quero recuperar esses detalhes para poder discutir com vocês aqui o que me importa. Agora a gente começou a ingressar numa estrutura argumentativa que é eminentemente jurídica. Então a gente está saindo do institucional e entrando no jurídico. O institucional ele tem um tangenciamento mais forte com a questão do discurso político, com a fundamentação das promessas de campanha e com a organização de um discurso que efetivamente vai levar à produção de pautas de caráter institucional, né, de caráter executivo institucional. O jurídico ele entra em contato tangencial com essas ordens executivas, com essas proclamações da presidência, mas vai se servir desses elementos para criar colunas no sentido específico de determinar o âmbito, o alcance e a estrutura, o desenho geral das decisões judiciais apresentadas. Né? Então a gente vê ali, por exemplo, primeiro a questão da suspensão do programa de refugiados por 120 dias. Né? Então a partir de agora, 120 dias, programa de refugiados suspenso. Restrição de imigração desde nações que não cumprissem padrões de adjudicação por 90 dias. O que significa isso? Significa que qualquer nação que não tivesse um sistema de cooperação e tráfego informacional com os Estados Unidos permitiria ao governo norte-americano o barramento a partir do momento da ordem executiva por 90 dias de qualquer ingresso de qualquer pessoa que viesse, inclusive a se refugiar. Veja, essa primeira ordem, a 13769, que é lá de 2017, se não me engano, ela é uma ordem que não tem restrição, ela simplesmente desceu o machado, estabeleceu os países, né? Então basicamente 3, 6, 7 países, né? Que tem uma população considerável de muçulmanos, desceu, portanto, a linha de corte e acabou, e não tem conversa, você não tem, mas eu quero dar entrada para visto de saúde, não interessa, mas é para educação, não interessa, é para trabalhar, não interessa, é para viajar passeando, não importa.
né? Então, basicamente, você criou essa restrição e como ela tem uma universalidade, não existe nenhum filtro. E aí começa a vaguear toda a argumentação que vai levar à questão do Muslim Ban, que a gente comentou na última sessão. Tá? Então a gente tem aqui o leque de países afetados, e daí coloca-se aqui mais de 700 pessoas em trânsito foram detidas e aproximadamente 60 mil vistos foram revogados provisoriamente. Ou seja, essas 700 pessoas que estavam justamente viajando, de repente foram detidas porque não poderiam mais estar em tráfego, elas foram barradas e detidas para averiguação, e 60 mil vistos foram revogados provisoriamente. Você imagina a pessoa tirou um visto para fazer um tratamento de saúde, está com tudo agendado, pago, bonitinho, simplesmente perde o visto. Então imaginem todo caos na vida individual dessas pessoas foi gerado, né? A argumentação a gente já sabe, é segurança nacional, né? Nesse sentido, o que acontece? Agora vamos entrar no contexto da história material. Isso eu não tinha comentado com vocês antes. Veja, a gente sabe que houve 2 ataques grandes em razão e em virtude de supostas motivações religiosas, né? E o primeiro desses ataques foi o ataque de Orlando, né? Que aconteceu lá na Boate Gay em Orlando. E, enfim, ele foi visto inclusive pela comunidade muçulmana local. Depois teve uma manifestação da comunidade muçulmana local em Orlando, falando que entendia aquilo como um ato de barbárie, de extrema crueldade, que reprovava completamente a ação dos indivíduos e que se solidarizava e enviava seus sentimentos aos membros da comunidade que tinham sido afetados, aos familiares dos mortos, né? Nesse momento é interessante observar, a gente tem a presidência do Obama, e o Obama ele tem uma leitura um pouco mais aberta da situação. Ele compreende que existe evidentemente a necessidade de uma resposta rápida, mas ao mesmo tempo ele não cria, por conta disso, nenhum tipo de restrição exagerada ao direito de ir e vir desses indivíduos. Ele inclusive relembra que há cidadãos americanos que poderiam vir a ser afetados em razão de qualquer medida precipitada ou radical, né? Então a postura institucional ela foi uma postura de averiguação, ela foi uma postura de suporte, de apoio, de investigação, evidentemente, mas foi uma postura mais racional, ela foi uma postura que teve um certo recuo, ela não foi a postura que está plasmada naquilo que nós chamamos de discurso de medo. Por outro lado, a situação de San Bernardino foi um pouco mais complicada, né? San Bernardino foi justamente, a situação aconteceu por conta de 2 trabalhadores, eles foram participar de uma reunião na empresa deles, né? E aí conta a história que eles passaram por um longo período dessa reunião, desse aglomerado de pessoas, eles já tinham planejado a ação, tiveram lá pelas tantas um intervalo prolongado, houve um atraso para o retorno da reunião, e assim que a reunião retornou, eles já voltaram armados e efetuaram mais de 100 disparos dentro do espaço de reuniões, causando a morte de várias pessoas. Quem reclama a autoria do evento é o Estado Islâmico, né? Quem reclama a autoria do incidente é o Estado Islâmico, e a partir daí existe toda uma crise generalizada em virtude dessa infiltração do Estado Islâmico. Veja, por que eu estou contando essa história toda? Agora a gente começa a ver quais respostas institucionais podem ser acionadas. Tá? Em nenhum dos 2 casos nós vamos ter uma consideração imediata de que houve simplesmente a prática de terrorismo doméstico por motivações domésticas. Nos 2 casos, você tem motivações amplas, né, por conta de práticas que são consideradas práticas anti-ocidentalistas, né, e, sobretudo quando a gente tem envolvimento do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele é um movimento de características anti-ocidentais, né, e ele tem, já vou entrar em mais detalhes aqui, mas ele tem todo um discurso que está construído ao redor dessa noção, e agora a gente vê que existe a deflagração de um ato, que é um atentado, mas que ao mesmo tempo vê ou enxerga a continuação de determinadas práticas bélicas e determinadas práticas políticas e, vamos colocar esse nome aspas aqui, subversivas, né, que acabam atingindo estados satélites. Como assim? Quando a declaração, no sentido específico de San Bernardino, fala sobre o Estado Islâmico, um alerta é aceso. O que acontece? O Estado Islâmico está estruturado basicamente como um autodeclarado califado. Tá? Ele não começou assim, mas ele se declarou lá pelas tantas ao longo de sua história um califado, que significa que ele determina, ele exige a autoridade ou reclama a autoridade sobre todos os muçulmanos do mundo. Tá? E esse califado ele passa agora a atuar em vários países e passa a plantar sementes em vários países. Então tem semente no Irã, tem semente no Iraque, na Síria, né, tem um foco bastante forte do Estado Islâmico, desse grupamento chamado Estado Islâmico.
você vai ter membros na Ilha Árabe, você vai ter incidência na Indonésia, ainda que incipiente, mas ela está crescendo na Indonésia, o movimento tem sugestões na Indonésia, você vai ter membros no Afeganistão, você vai ter talvez até o norte da África membros presentes, né? E esses indivíduos eles estão promovendo práticas políticas no sentido de uma pauta expansionista. Eles são um pouco parecidos nesse sentido com o movimento de pan-nacionalismo turco, dos lobos cinzentos, que vai se implantando no país entre as comunidades turcas, só que evidentemente eles têm estratégias muito diferentes, né? E aí ele começa a criar consciência nacional para gerar movimentos de resistência dentro desses países, tá? E portanto para gerar ali a possibilidade de um corpo político que eventualmente tenha representação, né? Só que o Estado Islâmico ele tem métodos, processos, mecanismos muito distintos, né? Porque ele tem uma interpretação jihadista do Sunni, né? Eles são sunitas, mas eles têm uma interpretação bélica, jihadista. Eles geralmente vão promover práticas que são mais violentas, no sentido específico, bem mais violentas, a gente tem acompanhado, né? No sentido de promover o avanço territorial e no sentido de promover a desestruturação dos territórios atacados. E isso tem uma relação muito forte com o sentido específico das representações simbólicas que são geradas. Veja, então, San Bernardino é diferente de Orlando, tá? Nesse sentido. Não que Orlando não tenha sido grave, não tenha sido monstruoso, difícil de superar, mas as relações que são colocadas em Orlando, elas foram refutadas de imediato por grupamentos islâmicos locais e ao mesmo tempo elas estão colocadas num sentido específico da discriminação. E veja, estavam sob um governo democrata. Então a leitura passa a ser muito diferente, ela passa a ser uma leitura de uma tentativa de recuperação e de melhoria da saúde ética e da saúde ontológica desses grupamentos. San Bernardino não pode ser assim. Tá? San Bernardino teve um tempo de resposta da polícia de 3 minutos e meio, para vocês terem ideia. Tá? A polícia chegou, o tiroteio estava acontecendo e ela ofereceu resposta. O que acabou acontecendo? Primeiro, veja que interessante, por conta do tempo de resposta, que foi eficiente, mas evidentemente, né, esses caras deram um azar tremendo no sentido da história material aqui. Por quê? Porque a polícia, os policiais estavam em reunião de patrulha próximo. Então, quando o atentado aconteceu, eles conseguiram oferecer uma resposta muito rápida. Só que o alerta ficou. E agora vocês têm o Trump para oferecer a resposta. Então agora percebam a diferença de discurso. Ele lê a situação e fala: isso é uma questão de segurança nacional. Nós não podemos oferecer respostas tardias, demoradas. Nós temos que criar barreiras, filtros, restrições, e aqui está a semente do mal no caso. Ele vai dizer restrições a grupamentos islâmicos. Ok? E agora tem todo um movimento ao redor disso. Daí você vai somando elementos, ok? Como assim somando elementos? Veja, eu acabei de montar para vocês 2 discursos. Tá? Esses discursos são materiais. Vejam que eles têm formas de expressão. Né? Se você for olhar, por exemplo, a documentação corpus textual que se refere a Orlando, você vai ver lá, nossa, foi uma tragédia, nós nos solidarizamos com as famílias. Ele é tratado segundo o discurso civil, o discurso doméstico. San Bernardino não. Ele é tratado segundo o discurso do poder de polícia, o discurso bélico, o discurso das políticas internacionais. E ele não lê em momento nenhum esse incidente pura e simplesmente como um ato de terrorismo doméstico. Ele está caracterizado, ele está desenhado, apesar de suas motivações políticas. Veja, isso aqui é muito obscuro, tá? A gente teria que ter uma conversa bem mais longa, porque essa classificação ela é um pouco, ela sofre tensões. Tem colegas de vocês lá que inclusive fizeram com a professora Melissa trabalhos bastante bacanas aí, estudando a questão da natureza do terrorismo doméstico, das formas e modalidades de terrorismo, né? Mas é um pouco maleável, e eu vou aqui emprestar o termo. Ele tem características domésticas no sentido do seu alcance e da estruturação de suas práticas, mas a questão política inclusive exige uma redefinição que não o trate como terrorismo doméstico, porque as normas aplicáveis e os esquemas de segurança precisam ser ampliados. Olha a delicadeza, a sensibilidade e a sagacidade do discurso que está aqui. Perfeito? A forma de expressão tem toda a importância nesse processo, porque a depender de como eu expresso esse discurso, ele vai me permitir políticas distintas. Tá? Vejam, eu vou pegar aqui um exemplo, não se ofendam, vocês sabem que não é essa a intenção, mas peguem, por exemplo, essa guerra que está acontecendo aqui com relação ao discurso do coronavírus, esse vai e vem da presidência da República, que culminou hoje com a reprovação de muitos governadores no final do dia, que simplesmente disseram que eles vão manter as políticas de isolamento radicais, né, ao contrário
dessa quarentena vertical que o presidente quer colocar, que é um termo que começou a pipocar na mídia no fim do dia. No começo do dia era vamos deixar os velhinhos em casa, né? Então veja a diferença da estrutura discursiva, e no final do dia a gente tem lá o ministro da Saúde recuando 10 passos dizendo não, realmente é uma virose, já mudou o nome para virose, nós não podemos manter o país parado, aquele negócio todo, né? Percebam que existe aqui uma disputa no sentido dessas definições. O que está aqui efetivamente em jogo é um discurso material. É um contexto histórico material, é um contexto discursivo material. Percebem? Dependendo do tom que eu ofereça, eu vou ter um desdobramento político definido. Eu vou ter um desenho definido. Essa é a questão, portanto, que se incorpora também nessa situação. E isso aqui vai influenciar profundamente o caso que nós começamos a discutir lá na sessão passada. Então veja, quando a gente fala sobre a questão da construção do discurso presidencial em torno desse Muslim ban, ele já está com as sementes aqui plantadas. E aí você tem uma espada de dois gumes. Porque ela pode servir, por um lado, para reforçar a noção de uma política presidencial de encerramento de fronteiras, mas por outro lado, ela pode servir também para que você alegue que não existe que só existe facial neutrality na formação de qualquer tipo de expressão, de qualquer tipo de atitude da presidência. Percebem? Então a expressão ela acabou de constituir certos elementos. Eu já vou explicar melhor como isso acontece. Tá? O que acontece então? Existe um pedido de suspensão da imigração muçulmana, é categórico. Tá? O Trump, apresenta esse pedido. Eu quero suspender, eu quero que a gente tenha a suspensão da imigração muçulmana. Né? Isso já era uma promessa de campanha desse cara. Ok? Então percebam o desenho que está sendo constituído. E aí você tem evidentemente toda uma forma, toda uma lapidação ao redor disso, que a gente já discutiu em tantas outras situações, e vocês estão carecas de saber, que é um discurso de tensões e medos. Então você usa essa circunstância de deflagração, você apresenta a ideia de uma incerteza sistêmica, se vocês preferirem, você apresenta isso como exemplo, como razão exemplar, ou forma ou modelo exemplar da entropia dentro de um sistema, e você fala, olha, nós temos falibilidades. O único jeito de responder a essas falibilidades é radicalizar, reestruturar e consolidar o sistema. Percebem? É engraçado porque esse princípio ele opera em vários níveis. Se eu for falar, por exemplo, sobre sistema linguístico e sobre os procedimentos linguísticos, então se eu vou falar, por exemplo, na questão do sistema e da vitalidade da linguagem, se eu for falar em gramática e língua, por exemplo, ou se eu for falar em estrutura e sistema, eu sempre vou ter a ideia de uma consolidação sistêmica ou uma consolidação estrutural como algo que remove as incertezas da linguagem. Vai me dizer que vocês não estão há 3, 4, 5 anos dentro desse curso fazendo exatamente isso, removendo incertezas das linguagens jurídicas de vocês. Por isso que vocês têm um conceito exato, precisam de uma episteme para cada coisa que vocês analisam. Estava conversando ainda com o César esses dias e a gente estava justamente discutindo a questão dos comentadores jurídicos. Por que o direito é comentado à exaustão? Porque um passo para fora de uma definição epistêmica determinada é um passo na direção do risco. Você não está mexendo, a questão é que você não está mais lidando com doutrina, você está lidando com um sistema de linguagem. Então percebam a distância e a diferença. Tudo bem, eu não quero avançar demais por enquanto na parte teórica, porque senão eu vou perder o fio da meada aqui e não vou conseguir explorar o caso como eu queria explorar. Tá? Veja, a questão específica, portanto, desse pedido de imigração tem uma consequência que é fantástica, que é a seguinte. Os casos em questão, o caso de Orlando não teve tanto isso, o caso de Orlando ele foi um caso que foi mais humanamente organizado e gerido. San Bernardino também não teve assim uma questão tão, mas teve outros casos que aconteceram proximamente e que tiveram uma troca muito intensa, foram parecidos casos de ataques terroristas e situações de terrorismo, né? E que tiveram troca intensa de informações por meio de serviços de comunicação, né? Tipo WhatsApp, coisa assim, no Telegram. E a questão é que justamente esses serviços oferecidos permitiram, por conta da normatização e garantia da privacidade dessas interações e por conta da criptografia aplicada, elas permitiram, pelos computadores e pelos celulares, privacidade total para o planejamento desses eventos. E aí veio o ataque. E veja, é difícil perceber a linha, né? Porque, de fato, pense, se você conseguisse promover uma vigilância prévia, ou pelo menos tivesse bancos de dados que permitissem produzir provas contra indivíduos que eventualmente usem esses meios, né, que usem redes e usem aplicativos de comunicação, aplicativos de mensagem para
para comunicação, você teria evidentemente uma consistência maior no sentido da produção probatória. Agora vejam a armadilha, né? Então qual foi a proposta que foi feita, né? O governo federal foi lá e falou, olha, inclusive chamou a Apple para discussão e falou, vocês criptografam tudo. Então, por parceiros, vocês têm lá criptografia, você só consegue ver no polo de saída e no polo de entrada, que tá, no polo de saída, no polo de emissão e no polo de recepção, o que está sendo transmitido. Não tem. Vocês têm que mudar essas políticas aí, vocês têm que ter controle do que está acontecendo em termos de conteúdo. A empresa falou, de jeito nenhum. Né? A empresa sabe muito bem qual é o preço que vai pagar pela abertura. Eles falam, não, então pelo menos faça o seguinte, já não precisa repensar o modelo inteiro, só repense a possibilidade de manter uma porta dos fundos que o governo e a empresa eventualmente possam acessar para produzir as provas necessárias. E evidentemente a empresa se negou, né? Partidária ali da privacidade, partidária evidentemente dos regimes que estimulam e incentivam o uso dos aplicativos, e sabendo que haveria uma evidente migração para outros meios caso a empresa se comprometesse ou caso a empresa acabe se comprometendo, evidentemente eles refutaram a noção de uma vigilância tecnológica. Mas vejam que o caso ele estava servindo na realidade por uma questão dessa construção de uma resistência religiosa, e de repente você já tem um salto institucional que está tentando garantir dentro da produção material espaço, está tentando alojar uma velocidade, uma película ali para conseguir ter inserção, para conseguir ter influência, ingerência naquele discurso. E imaginem, se vocês soubessem hoje, tá? Não é como se não fosse assim, né? Mas se vocês soubessem hoje que as comunicações de vocês estão sendo vigiadas, vocês se comunicariam da mesma forma e usariam os mesmos canais? Evidente que não. Né? É evidente que isso muda todo o jogo, todo o esquema. Então a questão já não é mais tanto a desculpa, o discurso formal, institucional formal e o discurso jurídico formal vamos tentar criar vínculos para prova, vínculos de vigilância, vínculos de investigação. Só que o discurso não é bem esse não, porque a partir do momento em que você vigia isso, você vigia outras coisas e a tua ingerência passa a ser muito maior, muito maior. Então percebam que as manobras que estão acontecendo aqui, elas demonstram que esses discursos histórico-material, histórico-institucional, histórico-jurídico, eles estão sendo produzidos, arquitetados e desenhados, mas eles também estão disputando campos de expressão. Vamos chamar aqui isso de campos de expressão. Eles estão tentando se alargar para áreas que não lhes pertencem, ressignificar questões para os seus próprios propósitos. Ok? Então pensem bem nesse modelo, nessa montagem que está sendo produzida. Ok. Veja, aí a gente tem a 13780, que vem logo depois da anterior, né? Perdão. Vem logo depois da anterior, que é a 13769, ela vem um pouquinho depois, e ela acaba tentando, né, eles chamam na realidade de Muslim Ban 2.0, né, 2.0, porque na realidade você tem todo um refinamento do discurso, e isso é o interessante, ele é recortado, tá? O discurso é recortado, você mantém a presença desses países, você faz lá a inclusão que nós tínhamos colocado lá de Coreia do Norte, enfim, né, Venezuela, e aí o desenho que você começa a criar pela inclusão desses países é o desenho de que na realidade você não está fazendo guerra contra os muçulmanos, você não está querendo mantê-los fora. Mas tá, no fundo tá. E aí você cria, veja que interessante isso, dispositivos institucionais, tá? Você mantém os traços suspensivos, mas agora você diz assim, olha, tem situações excepcionais, tá? Então tem certos países, por exemplo, em que eu vou receber a pessoa por tratamento de saúde. Tem problema, ela tem a garantia de um prazo normal de averiguação e oferta de visto de ingresso. Se vier para estudar, em certos países também pode, tem outros que não. Tá? Tem os países mais radicais, esses não têm essa prerrogativa. Não, mas tem país que também pode entrar para trabalhar, não tem problema. Tá? Tem gente que pode vir visitar, mas tem gente que não. Então eles começaram a recortar e eles começaram na realidade a dar uma aparência dentro dessa ordem executiva, né? De que existiria aqui uma recepção das circunstâncias materiais e um alargamento do papel discursivo jurídico, em que o juiz poderia tomar mais decisões nas causas. E essa sacada foi genial, porque o que começou a acontecer? Evidentemente começaram a pipocar ações ao redor dos Estados Unidos, em tudo que foi estado, de pessoas que queriam trazer parentes, por exemplo.
Tá? Então, eu quero trazer parentes próximos. Não, mas o teu país não permite para visto de residência, nem para visto de estudo, nem mesmo para visita. Mas eu quero trazer parente próximo e a tua normatização diz que parentes próximos podem ser trazidos. Só que o Trump sentou para discutir o modelo que ele ia criar e a conclusão que ele chegou foi a seguinte. E ele chegou a essa conclusão, inclusive, com diplomatas dos países implicados. Irã, por exemplo. Iraque, por exemplo. Iraque talvez até nem tanto, mas Irã principalmente, né? A Líbia, se não me engano. Ele falou, olha, aqui dentro desse contexto específico, família próxima é pai ou filho. E irmão, tá? Avô é família próxima? Não. Todos nós sabemos, por exemplo, que nossos avós, para nós, são parentes distantes, né? Tio é parente próximo? Não. Tio é parente distante, acidente que esteja na família. Eles definiram esse desenho. Então, só filhos ou pais, só em ascendência direta ali, no máximo, com um salto de distância, pode ser trazido. Tá? No máximo, já a geração imediatamente posterior ou anterior. Só. E irmão, né? Que daí tem uma ligação pelos pais. Né? Então daí você pode dar um salto só na linha lateral aqui. Certo? Então, basicamente, essas restrições, evidentemente, começaram a forçar várias pessoas a tentar mover ações para tentar trazer os seus parentes. E essas ações começaram a estourar nos Estados Unidos, chegavam nas Supremas Cortes de Estados, e aí eles ofereciam injunções para tentar chegar à Suprema Corte, justamente porque eles alegavam rompimento de uma série de direitos constitucionais. Já falei para vocês lá da primeira emenda, já falei para vocês, então, de todo aquele contexto, não preciso aqui me repetir. O que eles começaram a fazer com base na estrutura dessa ordem? Olha a genialidade do argumento. Veja, como nós já definimos que as cortes locais podem promover a definição específica caso a caso, não há por que haver questionamento constitucional. Vocês têm os instrumentos necessários, julgue aí. Lógico que o julgamento não ia ser favorável, né? Julga aí, a gente não vai assumir responsabilidade. E a Suprema Corte lutou até o último minuto para não recepcionar nenhuma causa. Aí chega essa proclamação presidencial 9645, que é a que consolida o que nós vimos. Ela suspende a ordem executiva em questão ali de um mês, né? Ela sai em setembro, em outubro ela entra em vigor e a partir dali está suspensa essa ordem 13.780 e todas as injunções que tinham subido começam a ser derrubadas uma a uma. Tem inclusive juízes da Suprema Corte, tem um juiz da Suprema Corte em especial, eu não vou lembrar agora qual é, não é Scalia, desculpem, mas tem um juiz em especial que fala o seguinte: as injunções estão sendo derrubadas porque já não há mais razão para discuti-las, já que a ordem executiva sumiu. Mas o tema é importante e talvez ele devesse ser discutido. Como nós já não temos mais essa ordem executiva, eu vou deixar de lado, eu acho que a gente deve realmente devolver essas ações aí para as cortes locais e a gente não deve debater. Mas já digo, olha que sacada genial. Né? Então ele foi de novo nessa onda, nessa toada do demos instrumentos para o juiz resolver. Tá? Para os juízes locais resolverem. E não vamos discutir constitucionalmente. E aí ele dá um passo para o lado e fala assim, olha, tem um argumento, no entanto, que esses caras levantaram que eu achei inteligente, que é a questão de liberdade de prática religiosa. Esse argumento é importante. E se essas injunções subissem, eu ia julgar como impraticável essa ordem executiva por conta especificamente desse argumento. Porque realmente ele está rompendo com a possibilidade de exercício e rompendo com a possibilidade de exercício livre de discriminação da religião muçulmana. Quer dizer, percebam a sacada, né? Então ele está agora levantando essa alegação e ele está dizendo em conteúdos, olha que genial isso, e olha que importante isso em termos linguísticos. Em conteúdo, eu concederia o pedido. Você está certo. De fato, há discriminação contra a tua religião. Mas, procedimentalmente, não faz sentido discutir isso aqui. Que tal? Vocês perceberam a diferença? Cara, isso é genial, porque isso aqui é mais ou menos como no caso Kevorkian, em que eles alegam que não pode haver nenhum tipo de argumentação estrutural lógica que contraria argumentos ou silogismos consolidados juridicamente. Então você não pode criar linhas de raciocínio externas às estruturas de raciocínio do direito ou que tentem inovar conceitos que foram construídos por meio de uma lógica jurídica específica. Não pode, mesmo que você use lógica pura. Aqui o que está acontecendo é mais ou menos a mesma coisa. Olha, o procedimento estabeleceu uma forma de expressão. Você fugiu dessa forma de expressão. Você não soube brigar a briga. E eu não vou julgar o teu conteúdo por isso. Você perdeu.
Percebem a jogada? As próprias Então, primeiro teve um movimento da separação dessas três linguagens: histórico-material, histórico-jurídica e histórico-institucional. Depois elas começaram a disputar espaço. Finalmente, todas elas começaram a perceber que a briga não acontecia nas relações de conteúdo, mas nas formas de expressão puras. E mais, cada uma tinha que se apropriar do seu próprio mecanismo e sistema de expressão. Porque quando você faz isso, você automaticamente exclui tudo que entra como espaço de rompimento dessa zona de expressão. Então está fora do procedimento, forma de expressão do direito, não vou nem ouvir. Perceberam a jogada? E isso foi gerido lá atrás na Executive Order, na 13780. Chegou na 9645, já estava consolidado, já estava literalmente calcificada a relação. Percebem? O Hawaii v. Trump, ele tenta solicitar essa alegação e adivinha quais são os... Eu falei para vocês lá que tinha dois pontos centrais que estavam sendo discutidos. A facial neutrality, e ao lado da facial neutrality a ideia de discriminação por origem. A discriminação por origem ela cai muito rápido. Percebem? Ela some, ela desaparece muito rapidamente. E por conta disso, sobra o argumento da religião. Agora segura a ideia um pouquinho que eu vou falar rapidamente da base teórica e daí eu vou voltar nessa questão da religião, já vou deixar emplacada aqui a nossa próxima sessão. Tá? Veja, nós temos aqui um caso clássico de criação de barreiras linguísticas. Tá? E aqui a gente volta ao problema da forma jurídica. Cara, eu não tenho como estressar a importância desse assunto. Eu recuperei o tema inteiro, eu recuperei o caso inteiro sob outro ângulo especificamente para dizer o seguinte. Nós, juristas, entendemos que nós temos uma ciência. Muito bem. Isso significa que nós entendemos que temos um método. Não é bem assim. O que nós temos, a rigor, é uma capacidade de expressão autônoma. Nós geramos isso. Nós temos um modelo de discursos próprios. Por isso, existe um critério de invalidação de argumentos não jurídicos. Tá? Vou voltar um passo aqui no caso anterior. Uma das alegações que foram feitas, veja, a prova ela ficou gravitando em torno dessa ideia. Tá? Apesar da suposição de facial neutrality, ou seja, de uma norma que está sendo empregada de uma maneira idônea e que não tem intenção de afetar determinado universo religioso, ou determinado universo cultural, ou determinado universo étnico ou comunitário, essa norma faz exatamente isso. E aí você tem que provar a intenção, porque na questão a discussão central da facial neutrality, e esse é o ponto que eu queria frisar agora, ela envolve a possibilidade de você discutir o valor de face da norma, mas ela ao mesmo tempo desconstrói o processo que vem antes desse modelo de formação normativa. Ele vai tentar olhar para as intenções, daí você vai ter vários dos juízes da Suprema Corte dizendo em várias passagens, toda vez que eu discuto facial neutrality, eu necessariamente estou discutindo a carga intencional do texto. E se eu descubro que na carga intencional do texto existe de fato algum veneno, pronto, acabou, se encerrou por aí toda a situação. Eu automaticamente jogo fora o texto, porque ela é só neutralidade de face. Mas ela não é genuína. Então, assim, nesse contexto, você começa inevitavelmente a explorar as intenções. O que é feito, então? Trump prometeu na campanha que ele iria promover um barramento dos muçulmanos. Todo mundo que atuou na campanha dele falou a mesma coisa. Os seus eleitores compraram a ideia. E depois dele assumir em várias passagens, ele começa a levantar essa relação. Ele começa a levantar uma estruturação lógica que vai efetivamente permitir o levantamento dessas intenções. O problema é que foi aplicada uma lógica reversa por conta dos trâmites procedimentais. Como? Pela desconsideração de discursos e entrevistas como prova de intenção discriminatória. Como assim? Como é que os caras desconsideraram? Trump, quando fez promessas de eleição, estava protegido pela liberdade de exercício de seus direitos políticos. Descarta. 2. Em seus discursos políticos, no que diz respeito às ordens executivas ou à sua proclamação, o Trump não usa o termo muçulmanos. Ele aparece só uma vez no 60 Minutes, perguntam para ele como é que funciona esse negócio, essa restrição, ele fala, olha, ele começa assim, olha, e ele se interrompe e fala, chame do que você quiser. Né? Chama de, sei lá, restrição territorial. E não fala mais nada. Fica evidente, para o bom entendedor, o que está sendo suscitado semioticamente, semicamente, é óbvio. Mas na justiça não há prova contundente, então eles descartam. As pessoas falando sobre essa questão do Muslim ban são entendidas como intérpretes equivocados. Descarta. O que sobrou para provar a intenção da norma?
Nada. Então há uma inversão da relação. Como não há uma cadeia procedimental que me permita ligar intenção e norma, vale o que a norma posicionou, vale o que não é no caso não é uma norma exatamente, não é uma proclamação, mas vale o que a proclamação estabeleceu. E a proclamação, despida de suas intenções, não exige justificativas. É prerrogativo do presidente da federação, do presidente da república deles, fazer proclamações ou determinar ordens executivas se ele ficar convencido, e esse é o termo preciso, de que é em prol da população norte-americana, de que as medidas que ele está tomando são em prol da população norte-americana, e deixar a coisa em sentido contrário causaria prejuízo claro à população norte-americana. Na visão dele, ele tem que estar convencido. Perceberam? E aí, basicamente, os juízes da Suprema Corte, 5 deles pelo menos, olham e falam: ele cumpriu os requisitos da lei. Ele cumpriu. O ato para ordens executivas e proclamações está cumprido. Ele está convencido. Se ele está convencido, ok. Lembra do caso Shaivo, que eu comentava lá no primeiro ano? O pessoal do primeiro ano teve agora há pouquinho aí. Se alguém do primeiro ano estiver vendo por um acaso esse vídeo vai lembrar agora. No caso do Shaivo era a mesma coisa. Perguntavam lá pro marido da Terri Schiavo: olha, ela quer ou não quer que desligue os aparelhos? Ah, ela quer. Tá, não, mas ela era católica, ela não ia querer que desligassem. Tá, mas eu sou guardião legal, a presunção está do meu lado. Descartadas as relações de intencionalidade, se não produzir provas, vale aquilo que a lei determina. E o que a lei determina? Cumpriu-se o procedimento? Cumpriu-se. Então, acabou. Perceberam a jogada? Nesse sentido, isso é mais interessante, porque daí dentro de tudo isso eu falei para vocês que o Korematsu era recuperado como um argumento que era lançado para se dizer: olha, nós estamos tomando uma decisão muito errada, e como no Korematsu foi tomada uma decisão errada, isso está escrito na história, isso não deveria pertencer à história desse tribunal. De novo, isso é suscitado, não se sabe se isso funciona como uma refutação formal do Korematsu ou como uma observação argumentativa dentro do outro caso, porque ela está dentro de um voto de um juiz. E ninguém sabe o que fazer disso. Olha como é sensível o processo. Por que isso? Porque ele não utilizou nenhuma ferramenta procedimental. E porque não houve uma discussão formal sobre o Korematsu ali. Mas ele fala abertamente: o Korematsu foi um erro. Percebem? E há a continuidade desse erro. E agora? Agora, isso é o interessante. Por que não se sabe se o Korematsu é ou não é, tem ou não tem um vínculo? Porque o Korematsu ele não entra no modelo sígnico necessário, no modelo que a teoria da linguagem determinaria como sendo aquele eixo, aquela coluna que vai ser discutida e em torno da qual vai gravitar toda a produção de constantes e variáveis posteriores dentro do texto. Como assim, Fábio? Ele fala: Korematsu foi um erro e essa decisão repete o erro. Percebem? Não existe relação de subordinação entre as sentenças, para colocar aqui em termos sintáticos. Não existe. Então a gente não sabe qual é a posição semiótica desse troço. Ele está jogado ali dentro. Você não sabe se ele é um pedaço de um argumento, se ele está sendo estabelecido para dar a ligação da frase posterior e cometemos o mesmo erro de novo, ou se ele está sendo autônomo dizendo que lá foi um erro, tem que ser revisto. E está abrindo, portanto, uma discussão. Ninguém sabe. É genial a maneira como eles utilizaram a linguagem. Todo mundo lavou as mãos, as cortes locais tiveram que julgar os casos por conta própria, dentro dos limites da proclamação feita. Né? A discriminação é evidente, tá? Não estou aqui querendo desculpar. A discriminação é evidente, a gente conhece os traços do governo Trump, a gente conhece os traços da política norte-americana, a gente entende que justamente os 5 juízes mais conservadores se alinharam com Trump e os outros 4 que tinham uma visão progressista perderam por causa disso, dentro do contexto de Hawaii versus Trump. Cara, é isso. Não tem mais do que especificar ou organizar ou construir dentro desse contexto. É basicamente isso. A gente sabe, por conseguinte, que apesar das intenções perniciosas, a estrutura, o lineamento da linguagem faz com que nós voltemos a um problema central, que é o da raiz teórica do direito. Eu acabei de falar para vocês, não é o método, mas é a expressão. Sabe o que isso significa? Toda a teoria do direito é, na realidade, uma grande forma de expressão. Ela nunca foi feita para explicar como o direito deve funcionar, como os procedimentos devem ser postos regularmente. Ela foi feita para utilizar procedimentos como ferramentas da teoria da linguagem. Ela foi feita para criar uma dimensão de expressão própria da linguagem. Por isso que os conteúdos mais necessários e imprescindíveis, quando são passados a título de filtragem, não conseguem oferecer todo o seu potencial necessário para expressão, proteção de direitos, proteção de princípios. Ok? O direito é literalmente uma forma de expressão. Veja, existe, como eu coloquei lá no começo para vocês, uma diferença entre sentido de expressão e sentido de conteúdo.
Fica bem evidente agora, né? Eu espero que tenha ficado bem evidente. Sentido de expressão. O sentido de expressão determinou a refutação de todas as injunções, a não leitura constitucional de casos anteriores e, na única situação de uma leitura constitucional, a derrota fragorosa dentro do contexto específico de uma leitura procedimental. Tá? Então, vejam que o contexto específico que está colocado aqui ele é o contexto de enraizamento em tabulação no âmbito da produção das decisões, que envolve primeiro aquilo que nós chamamos de procedimento. Sentido de expressão aqui é procedimento. E o sentido de conteúdo é o quê? Princípio. Pronto. Certo? No sentido de conteúdo a gente faz ingressar os outros discursos. Só que ele é refutado porque o sentido de expressão determina o que é aceitável e o que não é. Perceberam a jogada? Dissociação fundadora da linguagem jurídica. Expressar o conteúdo que se separa. Eu filtro e, portanto, crio uma análise, uma observação dissociativa da produção do discurso jurídico. A determinação, seleção e especificação, essas categorias são de Helmsleth, tá? Entre termos linguísticos, envolve, nesse sentido, aquilo que eu acabei de colocar para vocês de coordenação e subordinação. Tá? Seleção e especificação, elas são forças determinantes de coordenação e subordinação, principalmente subordinação, né? Então, quando você tem, por exemplo, a produção de uma sentença e você está se referindo a ela por algum motivo e, né, depende dessa sentença para construir a outra, e a segunda sentença, portanto, subordinada, por exemplo, o professor, cujo escritório está uma bagunça. Então, tá aí, né? O professor, aí a subordinada cujo escritório está uma bagunça. Vai falar aqui sobre a questão da posse. Eu preciso da primeira para entender a segunda. A mesma coisa aqui, por isso que eu insisti agora nesse pontinho, mostrando que não existe uma relação de subordinação, mas existe uma relação de coordenação. Seleção e especificação, elas determinam constantes e variáveis dentro do contexto linguístico. Quem estudou Wittgenstein lá, lembrar do Wittgenstein, vai lembrar um pouquinho da questão das variáveis proposicionais, constantes proposicionais. As constantes proposicionais determinam o desenho funcional da linguagem. Elas estabelecem como as coisas funcionam. Mas são as variáveis que vão estabelecer que impulsos e que direcionamentos vão ser dados para essas constantes. O professor, cujo escritório está uma bagunça, veja, ele direcionou para um outro ângulo, para um outro assunto, para um outro tema. Percebe? Essas constantes e variáveis dentro do discurso jurídico, elas são sutis, mas são muito relevantes. Elas aparecem dentro de uma terminologia muito específica. Pensem, por exemplo, a proclamação, cujo conteúdo determina restrições a grupos religiosos. Pronto. Perceberam como você formula o argumento aí dentro? É aí que está a sacada. Ou a proclamação, que é prerrogativa do presidente. Ó, a bifurcação. Depende da variável que você trabalha, de como você vai lidar com essa variável ao redor do discurso. Isso aqui, aqui eu impresso um termo do Metzner, o ensemble linguístico, quer dizer, esse conjunto linguístico. Esse ensemble seria justamente essa coisa de você juntar e de você construir, de você fazer os encaixes desse conjunto. O ensemble, né? Aquilo que se reúne, mas que se reúne de uma maneira a se encaixar e se complementar. Seria mais ou menos nesse sentido aqui. Desculpem usar o termo assim, mas é que ele não tem uma tradução clara. Os livros do Metzger que são traduzidos, por exemplo, eles tendem a não traduzir. Tá? Eles acham pior traduzir. Você tem aqui, por exemplo, basicamente o ensemble que vai começar a gerar uma disputa. O ensemble para nós ele vai ser mais ou menos como se ele fosse o ambiente discursivo que vai me permitir discutir o tema. Tá? A gente falou isso lá quando a gente falou em mundos possíveis a partir do Taylor e do Eco. Agora a gente tem uma visão um pouquinho diferente aqui, que é o ensemble linguístico. Ele está sendo arquitetado. Lá atrás a gente falou, olha, é assim, está aqui o pavimento dado, representações. Agora, como elas são formadas? Assim, a partir dessas constantes e variáveis, a partir dessas especificações e dessas seleções. Perceberam? E agora esse desenho ele vai formular diferentes contextos, esses diferentes ensembles, e eles vão basicamente permitir a construção dos casos e das relações institucionais. Se eu parto das formações normativas, por exemplo, eu vou ter uma resposta procedimental seca. Se eu parto das midiáticas, eu vou ter evidentemente todo o discurso do No Muslim Ban. Perceberam a jogada? Então a gente tem essas distinções. Volta aqui, por exemplo. Vamos falar agora. Isso aqui, o problema é que é difícil, né? Mas deixa eu levantar essa lebre. Me permitam, tá? Eu já vou encaminhando para os finalmente, mas deixa eu levantar essa lebre. Deixa eu levantar essa lebre. Pensa. Aqui, por exemplo, a gente tem a Presidência da República, ela emite um parecer, ou uma série de pareceres a respeito, por exemplo, das políticas aplicadas pelos estados ou pelos municípios no sentido da restrição de movimento da população, certo? Se eu faço essa aplicação de igual em nome da saúde pública, eu crio restrições tal, fecha tais coisas, fica em casa, etc. Eu vou impor aqui, posso pensar em colocar um toque de recolher, posso pensar em colocar as pessoas para casa, impedir grandes aglomerações públicas, suspender eventos e assim por diante. Ok.
né? Isso ele tem um caráter institucional e jurídico muito forte, não tem um caráter midiático, né? O que tem um caráter midiático, por exemplo, é como uma brincadeira que me mandaram esses dias aí, uma manifestação de rua para prevenção do coronavírus, né? Ok, está tentando conseguir expressão midiática, é um outro modelo, um outro ensemble, completamente incoerente e disfuncional, mas chama atenção de alguma forma, né? Ou, por exemplo, o impacto midiático que você tem lá no Lave as Mãos, tal, enfim, né? Ou a campanha de prevenção, como é que você deve tratar, que tipo de coisa você deve ter em mãos, o álcool gel, a higiene, etc, etc, etc. Midiático, né? Em oposto ao normativo, que é o decreto, né? São os decretos, ou é o decreto, enfim, né? São as determinações governamentais. Aí o pessoal começou a brincar falando, né? Eu gostei muito do que os meus colegas constitucionalistas disseram, a professora Adriana, brincando, em tom zombeteiro, mas não tão zombeteiro assim, dizendo que há uma inovação constitucional na observação que o presidente da República faz pelo Twitter, dizendo que ele determina a suspensão desses decretos que estão aí mantendo as pessoas afastadas umas das outras, né? E aí eles falam assim, então a partir de agora, ainda brincaram com a história da pirâmide de Kelsen, né, minha odiada pirâmide de Kelsen, mas colocaram lá acima da norma fundamental o Twitter. Então disseram assim, ó, agora é uma inovação constitucional. O Twitter passou a ser espaço de legiferância, né? Passou a ser espaço de determinação, que é absolutamente inconstitucional, mas está lá. O que aconteceu aqui? Você misturou o midiático com o normativo. Tá? Então existia o normativo, o midiático, os dois podiam disputar espaços, às vezes se complementar. Agora eles cometeram um acidente e eles entraram em choque porque um desrespeita o outro basicamente, né? Na verdade, o midiático desrespeita o normativo, principalmente aí. Percebe a jogada? Tem pontos em que esses lugares, essas regiões, esses ensembles não vão conseguir se encaixar. Não tem como. É impossível, né? Eles são mutuamente excludentes. Eles têm que ser mutuamente excludentes, né? Aí a gente entra na questão de dissociação lá, que o Helmsley vai discutir também. Ou um ou outro, né? Então aqui a gente justamente entra nessa questão de uma trajetória que nos permite falar sobre uma potencial suspensão de juízo, né? Essa suspensão de juízo ela significa basicamente que quando nós temos esses dois universos a gente fica coçando a cabeça tentando olhar para que lado a gente vai, tentando descobrir o que nós entendemos como reforço necessário para a produção da decisão, né? Aqui a gente repete, o espaço social e institucional da Corte, basicamente foi o que nós dissemos, histórico material, histórico institucional e histórico jurídico, tá? E aí a gente volta agora para o eixo central, que é o argumento mais impactante do processo todo, que é o argumento dessa possibilidade de discriminação religiosa e, portanto, um impedimento, e veja que eles associaram muito depressa, discriminação religiosa e impedimento de exercício de práticas religiosas. Isso é muito interessante, né? Porque basicamente eu poderia ingressar no país desde que eu abrisse mão, abdicasse da minha prática religiosa. Supostamente, né? Não é bem assim, mas é basicamente assim que o argumento é forçado, é assim que o argumento é redesenhado. E ele vai revisitar esse caso aqui, o Lukumi V. Hailey, né? Essa cidade Hailey fica na Flórida, né? Miami, tá lá embaixo, Miami, né? Hailey, Miami. Aqui eu coloquei justamente, eu achei que foi a imagem mais interessante, porque é uma cidade super pequenininha. Eu falei, pô, que legal, né? Já que é a casa dos Trojans, vou pôr os Trojans aqui, né? Lembrando um pouquinho das aulas de filosofia dos mitos que a gente discute no começo. Mas tá aí, veja, o que aconteceu lá, né? E por que esse caso se tornou importante? Lá, nós temos evidentemente grupamentos que são afrodescendentes, tem uma ligação muito forte com a realidade hispânica, com a realidade dos afrodescendentes do sul dos Estados Unidos, e em virtude disso as práticas religiosas são distintas. Eles têm uma prática chamada santaria, que coincidentemente é uma prática que envolve a veneração de orixás, portanto sacrifícios dedicados a orixás. Não é a mesma prática que nós temos aqui, tá? É bem diferente. Ela inclusive tende a absorver muito mais a possibilidade de expressão, né? Possibilidade de absorção dentro das estruturas do catolicismo, então eles usam muito mais a imagem dos santos, né? Então eles têm, na realidade, um braço diferente, a santaria é bem distinta, tá? Mas ela também lida com a realidade dos orixás, né? Como a cidade é pequenininha, o conselho da cidade viu o que estava acontecendo no sentido dessa prática e por uma série de razões foi lá e disse, nós não queremos isso aqui, tá? E daí, em torno desse contexto, começou toda uma disputa de se a cidade poderia ou não proibir a prática religiosa da santaria dentro dos seus limites. Ok? E o desenho geral que nós temos aqui é justamente o desenho da proibição inicial dentro do conselho da cidade. Veja, o que acontece? O argumento central que eles têm é interessante, porque ele é um argumento de moralidade pública.
Tá? Então o desenho que eles fazem é, isso aqui é imoral, eles centralizam sobretudo na questão do sacrifício de animais. Né? Eles falam, olha, o sacrifício, a morte de animais sem que haja consumo posterior é proibida, e ela é basicamente vexatória às condições e constituições morais da nossa cidade. Por isso não pode ser aceita. Uma cidade, evidentemente, de maioria protestante, maioria WASP. Né? Aliás, a maioria WASP, eu acho que não, até acho que Haile tem uma quantidade boa de WASPs, né, brancos, protestantes, presbiterianos, e eu acho que tem uma quantidade grande de católicos também. Eu não tenho certeza, depois eu preciso olhar melhor, mas basicamente a cidade ela tem essa pavimentação cultural que gira em torno do cristianismo de suas várias modalidades. E aí eles criam esse barramento e falam, não, Santaria não. Né? É imoral, existem riscos abertos de saúde, mas principalmente o argumento da riscos abertos de saúde, enfim. Mas existe esse argumento central da imoralidade, né? Que é imoral, porque não condiz com os valores da nossa comunidade, não queremos isso aqui e assim por diante. E com base nisso eles determinam, portanto, todo esse desenho argumentativo e falam, nós não queremos essa prática aqui, e proíbem. E aí isso sobe para a Suprema Corte. Né? Veja, eu só queria aqui oferecer o pavimento do argumento. Esse é o primeiro momento de estruturação do nosso caso. Né? E basicamente a gente vai ter, portanto, todo o desenho dessa argumentação. Atrás dele, na esteira dele, nós vamos começar a observar como a gente compõe formas de expressão e como o desenho dessas formas de expressão vai sendo conjugado. Só que isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá? Então eu vou interromper o caso agora, não vou contar o final, muito embora parte do final já esteja aqui, eu não vou contar o final, eu vou contar o final na próxima sessão, quando eu estiver ingressando com outro caso, e quando eu estiver ingressando com a última parte teórica da sessão de hoje, porque eu já alonguei, eu já devo ter estourado 1 hora, e então eu deixo vocês aqui com essa plataforma desse vídeo, ok? Amanhã eu estou aqui para conversar com vocês, né? Então a gente está aí para tirar dúvidas no chat, e espero vocês então para o nosso debate, beleza? Qualquer coisa, se comuniquem comigo por WhatsApp e não percam a semana que vem para o próximo episódio e para a conclusão do nosso caso. Feito? Valeu, pessoal, um grande abraço e até mais!